linda, maravilhosa pro curso. E aí eu ia naquela época, começou a falar, né, da sua faculdade, onde era necessário ser pregado. Oi, escolhido! Seja muito bem-vinda a esse podcast. E aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de cura, de esperança e de transformação. Quem vos fala é a Daniele e é claro que a gente vai ter um bate-papo bem descontraído. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Kathleen. Seja muito bem-vinda, Kathleen. Obrigada, Daniele, obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Que honra estar aqui com você. Obrigada mesmo. Amém, a honra é toda nossa. Eu já quero pedir para você que está nos ouvindo, envia, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece, porque assim você está espalhando esse testemunho para quem precisa. Você vai ser um missionário das redes sociais. Quando você faz isso, curte, compartilha, comenta nos comentários, eu sou um escolhido. Essa plataforma, ela entende que esse conteúdo é relevante, envia para mais e mais pessoas. E o nosso intuito é alcançar essas vidas, levar testemunhos de fé, trazer esperança no coração das pessoas. Então eu já quero pedir para você se inscreva no nosso canal para você ser avisado e ter mais conteúdos como esse. Kathleen, eu queria pedir para você já começar contando para nós como foi o seu encontro com Cristo. Daniele, o meu encontro com Cristo foi através de um diagnóstico de um câncer. Nós éramos católicos, né? Não conhecia Cristo. E depois desse diagnóstico, eu era novinha, tá? Eu tinha 10 anos de idade. E a minha mãe, a primeira coisa que ela foi procurar uma igreja. E esse câncer, ele era tão assim que os médicos não tentavam descobrir de onde que veio, por onde que veio, que eu ia ter que tomar umas injeção que vinha dos Estados Unidos. Então, para resumir sobre isso, o que aconteceu? Eu falei assim, eu ouvi falar de um Jesus, porque minha mãe procurou uma igreja evangélica, né? E eu ouvi falar, e o que eu entendi? Com 10 anos, eu falei assim, Jesus, eu não aguentava mais naquele hospital, sabe? Eu falei assim, Jesus, se o Senhor me curar, eu irei me batizar e a minha vida é do Senhor. E através disso, Daniele, eu fiz essa confissão, sem menos conhecer ele, sabe? Mas eu entendi que ele poderia me curar. Assim, eu escutei na igreja evangélica, aonde minha mãe foi pedir ajuda. E aí, quando foi para me operar, chegou um certo dia, e eu fui eu apalpava os caroços, sabe? Falei, Jesus, e aí? Eu não entendia, o senhor não vai me curar? Esperando o médico me chamar. Os caroços ainda estavam lá. E eu apalpava. E aí, quando que eu deitei na mesa da cirurgia, o médico, o cirurgião, falou assim, eu não vou fazer nada nela. Não tem nada aqui. Não, mas os médicos reuniram todos da equipe, que era o Hospital do Câncer, reuniram todos e falaram, mãe, o que você deu para essa criança? Não é normal isso. E ela falou assim, foi Jesus. Eles riram. E aí, Daniele, a partir daí, fizeram outros exames para confirmar. Passei até num programa de televisão, né? Contando o meu testemunho naquela época. E daí, a partir desse momento, quando eu fiz 12 anos, né? Eu fui batizada no Espírito Santo, com o Espírito Santo. E os resultados deram todos negativos, todos. Foi uma cura, assim, eu falei, Senhor, eu não quero passar esse processo, que lá as crianças tudo careca, sabe? Câncer de pele, era horrível. E toda segunda-feira, por mais ou menos um ano, eu ia lá e eles não tentavam descobrir de onde que era esse câncer, que era umas vacinas. E eles falavam se era do gato, se era de uma planta que minha mãe tinha em casa, que era uma infecção que vinha daí. E era de um gato. Não estou dizendo isso para quem gosta de gato, mas foi o meu caso, sabe?
E aí, a partir daí, Daniele, que eu tive o meu encontro com Jesus, assim, que eu ouvi falar que ele curava e ele me curou. É tipo, eu fiz uma meia parte, sabe? Ele me curou e eu me batizei e fui batizado com o Espírito Santo. Entendi? É aí que foi o meu encontro com Jesus. Meu Deus, glória a Deus, que impactante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos anos você tinha quando você foi batizada com o Espírito Santo? Com 12 anos de idade. 12 anos. A mesma época que você foi curada do câncer. Com 12 anos também. Com 10 anos, né? 10 anos, aí ficou 10, ficou 11 anos, eu indo no hospital, né? E a gente fazendo campanha, porque foi aí que minha mãe correu para uma igreja, né? E quando eu declarei para Jesus, falei assim: Senhor, se o Senhor me curar, mesmo sem conhecer ele, porque eu não entendia quem era ele, mas o pastor falava que ele curava. E eu criei naquilo, sabe? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ali, eu criei naquilo e eu falei assim: se o Senhor, mas com muita, sabe, firmeza, e ele me curou. Foi instantâneo, que os médicos não acreditaram. Foi assim que foi o meu encontro com Jesus. Meu Deus, então, ao mesmo tempo que você teve o encontro com Cristo, você também recebeu a cura. Então, você, quando foi passar por uma cirurgia, foi isso? Eles descobriram que não tinha mais nada? Não tinha nada. Eles falaram assim: o que eu vou fazer aqui? O médico falava. Aí começou a reunir todo mundo, os chefes, que tinha a chefe, que é onde cuidava do setor de câncer. É o Hospital das Clínicas, em São Paulo, quem conhece. Ela é grande. Hoje só tem um prédio, né? Só sobre um setor de câncer. E eu estava lá toda madrugada. Quanto tempo demorou esse processo seu até a cura da descoberta, né? Você tinha 10 anos. Aí você foi curada com 12. Então foi 2 anos naquele processo com Deus, foi assim? Sim, foi. Foi 1 ano e pouco, que logo daí, como eu não podia me batizar com 10 anos, eles esperaram até 12. E quando fez 12, e aí eu falei: não, eu vou cumprir o que eu prometi. Tipo, medo de voltar, sabe? Você foi curada com 10 ou com 12? Que eu fui curada com 11 anos e pouco. 11 anos. Isso ficou 1 ano e pouquinho, sabe? Esse processo. E daí, com 12 anos, quando a igreja não permitia, né, o batismo, se só com 12, eu me batizei com 12 anos. Amém. Glória a Deus. Então, quando houve um posicionamento de fé da sua parte, o Senhor veio e agiu, e além da cura, você teve encontro real com Cristo. Eu quero falar para você que está nos assistindo aqui, talvez está passando por um processo parecido ou mesmo que ela, da saúde. Se você conhece alguém que está passando por esse processo de saúde, envia esse podcast, porque como a Catherine bem disse, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve testemunhos, a sua fé é edificada. Você entende que há uma saída, há uma esperança quando você coloca a sua fé no lugar certo, crê que Deus pode fazer. E o Senhor, Ele vem, Ele age, o Senhor está de braços abertos para você. Venha de encontro a Cristo, porque Ele quer fazer milagre na sua vida ainda hoje. Ele faz milagre. A Catherine está aqui para confirmar que o nosso Deus, Ele reverte situação. Até os médicos ficaram assustados quando foram lá para fazer o procedimento e não encontraram mais nada. Que assim aconteça na sua vida, amém? Nós cremos que você também vai ter esse testemunho para contar. Então envia para aquele familiar, para aquele amigo que precisa ouvir esse testemunho, porque o nosso Deus vai agir através da sua fé e do seu posicionamento, amém? Catherine, eu sei também que houve um segundo processo na sua vida, e nós como cristãos sabemos que o mais difícil é o permanecer. É isso aí. Manter a chama, sabe? Manter a chama acesa, né? Sim, o permanecer é onde eu não permaneci. Por não ter o entendimento da palavra, e como eu casei muito nova, eu morava em São Paulo, na capital, e vim morar para o Mato Grosso. Eu casei com 16 anos. Então, eu não orava, eu não lia a Bíblia, mas eu sempre tive isso comigo, que Deus me curou. E aí, onde veio, eu afastei do caminho do Senhor.
E aí o que aconteceu? Depressão, sempre um problema no casamento, né? Sempre um vazio que eu não sabia aonde que eu iria preencher isso, né? E foi um processo que muito dolorido, Daniele, muito dolorido. E aonde eu não podia ter filhos, e eu falei assim, mas eu sei quem me curou do câncer. E eu falei, Senhor, me dá um filho. E ele me deu uma filha. Glória a Deus. Sabe? Então é tipo como eu usasse Deus, tipo assim, ele fala assim, Deus, me dá isso. Ele dava. Só que chegou um certo tempo que meu casamento estava mesmo destruído. Eu estava entrando em depressão. Eu estava com as minhas malas arrumadas. E eu tenho 17 anos de casamento hoje. Mas eu falei assim pro Senhor. Eu falei, Deus, Jesus, fala comigo. Fala comigo. Acho que foi uma das vezes que mais assim, sabe, foi impactante de eu falar com ele. E eu ouvi a voz de Jesus. Eu ouvi, ele fala. E como eu era de uma igreja tradicional, você sabe, Daniele, como assim? Eu ouvi isso, ninguém tira de mim. Foi aonde começou um processo de Jesus na minha vida. E eu me apaixonei por ele. Eu comecei a descobrir quem era o Espírito Santo, porque eu fui batizada, não tinha entendimento de nada, uma criança. E aí eu descobri quem era Deus em mim, eu descobri quem era Jesus e quem era o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo em mim. Sabe? E aonde Deus começou, é como se Deus me levasse para um lugar, a fazenda, para me preparar. Eu vivi os piores desertos, mas ele me ensinou sobre libertação, sobre sonho, sobre o quanto nós devemos praticar oração em línguas, o que eu tinha que ser liberta, e o problema não estava no meu marido, o problema estava em mim. É como se Deus lembrasse assim, Kathleen, lembra lá atrás do que você me prometeu? Hoje Deus está falando, eu estou te chamando. Hoje eu estou te chamando. E ele me chamou na dor. Porque eu desobedeci, Daniel. Eu desobedeci. E quando eu descobri que Deus estava me treinando para ser uma profeta. Só que eu não tinha sonho de ministerial. Não tinha sonho disso. E aonde eu descobri, Daniele, que ele começou a falar comigo audível, no meu espírito, e eu descobri o porquê desse processo na fazenda. Sabe por quê? Porque deserto não tem ninguém para te distrair. Deserto não tem salão de cabeleireiro. Deserto não tem ninguém para te ajudar. É dessa maneira. O deserto é só você e Deus. Sabe? Deus, ele permite que você vá para a cova dos leões, mas ele fecha a boca dos leões. Ele permite você viver tudo para quê? Para te lapidar. Eu estava destruída, Daniela. Eu estava assim, Jesus me pegou só os cacos. E eu fiquei num ponto de até viciar na presença dele, que eu tive que, por muitas dores que eu passei, que eu não queria nem amizade, sabe? Eu só queria a presença dele. Quando falava assim, olha, fulano, hoje eu vou aí na sua casa. Lá, não. Eu e Deus? Eu só queria ele. Só ele. E eu passei esse processo. Foi aonde Deus falou para mim, em sonhos, que ele estava me chamando como uma profeta. Meu Deus. E aí eu entendi o porquê que Deus me lapidou tanto. Tanto, tanto. É como se ele estivesse me ralando, sabe assim? Para me entender sobre libertação. Daniele, por isso que eu não acredito uma pessoa que recebe um chamado de Deus e logo ela está num púlpito. Eu não acredito, porque há uma preparação. Você pode prestar atenção que a maioria das pessoas que recebe uma revelação ou descobre o teu chamado e elas vão na frente do Espírito Santo, você pode prestar atenção que elas estão esmorecendo, elas estão caindo. Então eu entendi, sabe por quê? Porque hoje são pastores me procurando e eu não tenho CNPJ.
Você entende? São pastores me procurando, são pessoas perguntando, Catherine, o que significa esse sonho? Eu queria aprender sobre sonhos. Hoje nós abrimos um grupo de mulheres intercessoras. Eu aprendi com o Espírito Santo, sabe? Cada coisa. Sabe por quê, Daniele? Para mim, um dia não cair. Para um dia ensinar essas pessoas a ouvir a voz de Deus. Você tem um chamado, Daniele, mas como que eu vou chegar nesse chamado? Porque Abraão, lá no texto, termina assim: você ouviu a minha voz. É por isso que Abraão foi pai de multidões, porque ele ouviu a voz do Senhor. Davi ouvia a voz do Senhor para entrar numa batalha com estratégia. Davi era um profeta do Senhor. E Deus foi me lapidando. E eu não entendi por que Deus me pegava e me ralava tanto. E eu era e sou que muitas provas que Deus me deu. Por que eu passava por tudo aquilo? Hoje eu entendi que Ele estava transformando o meu caráter. Eu não acredito que ninguém tem chamado e já logo abre um ministério, já logo vai para... Sabe por quê? Você começa a andar no poder do Espírito Santo. As pessoas começam a atrair até você. A unção que está sobre a Daniele, não precisa você forçar. As pessoas começam a te procurar. As pessoas começam a vir. E eu entendi esse processo da fazenda, onde Deus me pegou mesmo e fez lembrar que Ele lá atrás estava falando assim, e aí? Eu fiz na sua vida o que você queria. E agora? E foi através da dor. Muitas pessoas não vêm pela dor, sabe? E Ele começou a transformar a minha vida de um jeito, só que Ele ainda me lapida, Daniele. Ele me lapida. E só que eu não entendo. Quando eu passo por certas coisas, começa a chover gente passando o mesmo problema. E Ele fala, filha, por isso que você está passando por isso. As pessoas estão morrendo, Daniele. As pessoas estão, sabe o quê? Estão exaltando profetas, estão adorando homens, sabe? Mas as pessoas tirou Cristo, isso me dói. Tirou Jesus do centro. Hoje elas querem status, hoje querem poderes de Deus. Para quê? Para manifestar. Deus dá dom, Deus não tira. Os dons não são revogáveis, mas a unção de Deus, muitas pessoas de Deus que estão em cima de um púlpito, que está na rede social, a unção já acabou, já foi, só está o dom. E eu entendi isso. Esse processo na fazenda foi o maior encontro com Deus na minha vida. Você entende? Meu Deus, Catherine, é bem isso mesmo. Quando nós entendemos o chamado do Senhor, até quando a gente está passando por processos, nós não murmuramos. Nós entendemos que faz parte do nosso crescimento, né? Como o apóstolo Paulo fala, que essa leve, momentânea aprovação, né, vai gerar um peso de glória excelente em nossas vidas. E isso que eu aprendi. Foi isso que eu tenho aprendido. Quando eu passava por algo, eu tinha revelação do que eu estava vivendo. E eu falei, porque Deus me mostrava em sonho. Eu tô te limpando disso. O Senhor dá sonho por causa da soberba. Hoje você tá passando por isso. E aí eu comecei a entender que começa a chegar um monte de pessoas com o mesmo problema que você passou um mês atrás, um ano atrás. Por quê? Porque tinha um propósito. A rejeição tem propósito. A rejeição, porque eu sou muito rejeitada. Por que você é rejeitada? Porque Davi, Davi era o homem segundo o coração de Deus? Davi era rejeitado. Então tudo, Daniele, tudo na nossa vida vai ter um propósito. Deus, Ele tem isso. Nós precisamos amadurecer como cristãos. Ou nós queremos a cura, Ele dá porque Ele é um Deus misericordioso, ou nós queremos o dono da cura, ou nós queremos o próprio amor que é Jesus. Hoje eu não vejo, Daniele, eu só vejo o nome chamado, o seu propósito, mas eu vejo pouco o nome de Jesus, o Yeshua, na vida das pessoas, na boca das pessoas. O título de profeta é o cheiro de Cristo, pastoral, o apostólico, o mestre,
né? O que é? Eu não posso, no dia da minha angústia, eu não vou poder me agarrar num dom que Deus me deu. No dia da minha angústia, eu não vou me agarrar no título de profeta. No dia da minha angústia, é só em Jesus. É só no Espírito Santo. Então, os dons, Dani, eles não te garantem nada. Porque até pessoas, eles é para servir. Mas eu vejo muita gente sem unção servindo. Acabou por desobedecer à voz do Senhor. E isso Deus tem me ensinado. E hoje eu ensino pastores, hoje eu ensino pessoas a ouvir a voz de Deus. Esse é o meu chamado. Por isso que eu passei por tudo isso. Você entendeu? Meu Deus, amém, glória a Deus. Não, se eu que for visão necessária, que visão necessária para esse tempo agora. Sim. Se eu for contar todos, resumindo a minha história, se eu for contar tudo, cada processo é dolorido, Dani. De eu entender e falar, Senhor, eu tô firme, eu tô desmontada aqui, ó. Mas eu tô aqui, eu não vou correr. E Deus quer pessoas valentes. Deus não quer preguiçosos, sabe? Deus quer pessoas de guerra. Deus quer pessoas que amam a Jesus. Porque aquele que ama a Jesus, ama a Deus. E Jesus se manifesta na pessoa. Verdade. Né? Como nós precisamos voltar à essência. Ter Cristo-cêntrico em tudo que fizermos. É isso. O Senhor no centro, né, pastora? Profeta, né? O que acontece? Muitas das vezes a pessoa se perde, faz tudo no automático. É muito que a gente tem falado aqui nesse movimento. Os escolhidos é aquela questão de Marta e Maria, de você fazer para servir, mas está fazendo no automático, está perdendo a presença, a visitação do Espírito Santo. Então, que nós possamos, você que está nos ouvindo, guardar essa mensagem. Faça uma pergunta para você. Eu estou na presença de Deus? Eu estou carregando a presença de Deus? É isso que Deus tem para essa estação na minha vida? Nem tudo que está funcionando, o Senhor está você está na visão. Nem tudo que está dando certo ou é sucesso, a presença está. Você precisa buscar a direção do Senhor todos os dias. Essa passagem me faz lembrar Abraão. Abraão teve uma direção de subir e sacrificar o filho Isaque ao Senhor. Porém, quando ele chegou lá, houve uma outra direção em que o Senhor falou, não faça isso, não toque no menino. E Deus proveu ali o sacrifício. Então, nós temos que estar com os ouvidos atentos ao Senhor. Às vezes, uma ordem que Ele te deu ontem não vale a mais para hoje. É aquilo que a Catherine estava falando. Você precisa ter um relacionamento diário com o Senhor. Você precisa trazer Cristo para dentro da sua casa, para o seu dia a dia. É fácil? Não é fácil, gente. É doloroso? É sim. Nós não estamos pregando o evangelho de facilidade, que é uma pregada aí fora. É isso aí. Então, o Senhor, Ele nos aceita do jeito que nós estamos, mas não quer que a gente permaneça dessa forma. Ele vai lapidar sim, Ele é Pai. Eu já ouvi até falar, nossa, mas seu Deus vai permitir? Vai permitir, porque se Ele não poupou o seu próprio Filho amado, Ele vai tratar com a gente também. Então, Ele trata, Ele tira aquilo que está te atrapalhando de viver o propósito perfeito do Senhor. Então, você tem que mudar a sua mente, se deixar. Tem coisas que as pessoas não permitem o Senhor entrar. Então, por isso você fica assim, ai, Senhor, eu não estou rompendo. Ai, Senhor, eu não sei qual que é o meu chamado. Aceite o processo do Senhor e durante o processo o chamado vai se revelar, todas as coisas vão sair mais claras. Eu achei incrível você contando, eu passei uma situação e logo em seguida as pessoas vieram e é dessa maneira, você vai passando, e aquilo que você vence, você ganha autoridade e o Senhor vai trazendo vidas para você cuidar, porque o milagre, ele te gera ali um testemunho. Mas Verdade. quando você passa um processo, você vive toda aquela situação até vir a cura, até vir a finalização daquele processo, você está gerando em Cristo a autoridade no mundo espiritual também. Porque você vai chegar naquela pessoa que está passando, não, tenha fé, eu sei, eu fiz assim, eu jejuei, eu orei, eu me calei nesse momento, eu me levantei nesse momento. Então você vai ter chaves do reino para poder entregar para as vidas das pessoas, para poder ajudar os outros, e é tudo sobre
sobre Cristo começa nele e termina nele. A palavra fala porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Então nós entendemos que o processo ele é doloroso, mas o propósito ele te cura. É verdade, Dani. Quando você obedece, eu sempre falo, é Deus que paga a conta. E você tem hora que Deus não vai permitir ninguém chegar perto de você. Você liga para um, você liga para outro, e o um não te atende. E você só precisa entender a revelação do dia e do tempo que você está vivendo. Você entendeu, você logo vai sair daquela situação. E você, igual você falou, você vai ter autoridade e Deus vai te subir de nível. E não, quanto mais Deus te der, quanto mais você subir de nível, você pensa que as batalhas acabou? Não, aí que não acaba. Quanto mais autoridade, quanto mais níveis que Deus te subir, que Deus te levar, mas eu aprendi uma coisa, quando a gente está na presença dele, é igual você falou, a gente não pode ter um protocolo. Eu preciso orar. Não, é uma honra estar aos teus pés, Jesus. É uma honra estar na tua presença. Obrigada por estar aqui. E não é... Tem gente que começa agora, 5 minutos, é muito. Mas quem está com Deus, quem quer ficar perto dele, 1 hora é pouco, 2 horas é pouco. Sabe? Quanto mais intimidade, mais você vai querer essa presença. E é ali que você se esconde na sombra do Altíssimo. É ali que ele te guarda. É ali que você tem revelação. É ali, Daniele, quando alguém chega perto de você e Deus fala assim, afasta. Ali ele não é para o seu propósito. Olha, o seu filho está indo numa escola, mas tem algo no mundo espiritual preparado para ele. Você não precisa correr atrás de profeta. O profeta é para liberar o teu destino. E Meu quando Deus. você não está ouvindo a voz de Deus, cuidado que ele vai enviar um profeta. Quando eu não estou ouvindo a voz de Deus, ou para liberar algo que está amarrado no teu destino, para desatar o teu destino, o profeta é te ensinar a ouvir a voz de Deus. Eu ouço muitas pessoas escutando revelação, mas a partir dali elas não sabem como elas prosseguir. Aí que vem ouvir a voz do Senhor. Sim, isso é muito importante. Entender a revelação do tempo que você está. Você não existe deserto, Daniele, 10 anos. Não existe deserto. Tô passando pessoas que eu encontro 3, 4 anos. Tô na prova, irmã, mas ainda. Tem pessoas que têm o dom da revelação. Eu falo, irmão, ainda você tá aí? Você ouve a voz de Deus para os outros, mas e para você? Você entende? Deus, ele tem me preparado e levantado essas pessoas conectadas a mim. Eu não fui atrás porque até então eu não sou de ir, mas Deus já está me cobrando, me chamando para voltar. Mas eu sou mais de atender assim, pessoalmente, sabe? Sou mais de atender assim. A gente tem um grupo lá, a gente fala de Deus, mas as pessoas vêm até mim. Números que eu nunca vi, pessoas começam a aparecer. Catherine me ensina como eu sonhei, me ensina sobre sonho, me ensina a ouvir a voz de Deus. E é isso, eu falei, Senhor, o Senhor me chamou para isso. E eu atendo com o maior prazer. Glória a Deus. Você entende? Por que quando a gente passa algo, há um propósito, você precisa só entender. Verdade. Não é verdade? Não é fazer uma campanha e receber a casa própria. É você ser herdeira. Só obedeça que as bênçãos do Senhor vêm atrás de você. Só obedeça a Ele e guarda os mandamentos dEle. Não é verdade? E é isso. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo, assim, quando a palavra fala, né, que as bênçãos correriam atrás de nós e nos alcançaria. Quando a gente entende que nós somos o escolhido do Senhor. Quando a gente entende a nossa verdadeira identidade em Cristo de filho, você não vai mais ficar mendigando, porque o filho, ele é herdeiro. Ele só toma posse daquilo que o Senhor já liberou. Muitas das vezes a gente não vive ainda, porque talvez a gente ainda não é o filho maduro. Às vezes a gente ainda precisa passar um processo, né, para viver o novo de Deus.
mas aceite os processos do Senhor, compreenda quem você é em Cristo, que você vai viver o extraordinário de Deus. Catherine, eu quero agradecer por esse tempo maravilhoso, passa muito rápido mesmo. Foi rápido. Foi rápido, né? Mas eu quero te ouvir falando sobre um testemunho ou uma palavra final, as suas considerações finais para aquele que está aqui, nos assistiu até aqui, uma chave que Deus virou dentro de você ou um versículo que marcou a sua vida que você deixa para essa pessoa que está nos assistindo. Eu quero deixar para vocês uma palavra. Quando Deus pedir algo a vocês, entregue, igual a Daniele falou de Abraão. Deus me pediu meu trabalho. Foi doído para mim. Me pediu. Eu estava bem, né, despreparada, mas ele pediu. E eu vou falar uma coisa, sabe o que eu entendi que Deus falou? Que é ele que dá a música e é ele que te ensina os passos da música. Vai ter música que Deus vai oferecer para Daniele que é diferente da Cat. E é o Espírito Santo que vai te ensinando cada passo da música. Só se renda a ele e deixa ele te ensinar. E vai flua nessa música que o Senhor quer te ensinar. Porque ao mesmo tempo que é dolorido, mas é Cristo em mim, é a esperança da glória, sabe? Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deixa ele te ensinar cada passo da música, entende? E eu vou falar uma coisa para você. Cat, como eu descubro o meu propósito? Davi dizia que dentro da alma dele, a minha alma sabe muito bem disso. Está tudo dentro de você, o teu propósito. E eu sempre falo, pratique a oração em línguas, que o teu chamado vai começar a fluir. Deixa Deus soltar a música. Não vem com qualquer música para ele, que ele não vai querer, porque é ele que manda. Só se renda. Daniele, foi um prazer participar com você. Eu me senti honrada de verdade. E que esse testemunho chegue em vidas e que vai impactar. Que tem pessoas que em um certo momento estão falando, eu não sei o que está acontecendo, por que não está acontecendo comigo? Vai entender que precisa só ouvir a voz de Deus. E às vezes ela já está ouvindo e ela acha que é da mente dela, da cabeça dela. Não, é o Senhor falando com você. Meu Deus, tá? É assim mesmo. Muitas das vezes Deus fala no nosso íntimo. A gente fica, será que é da minha mente? Será que é do meu sentimento? Será que é da nossa carne? A gente precisa dessa sensibilidade, né? E o que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quando a gente vai para o mais profundo dessa palavra, as minhas ovelhas ouvem. Isso, a voz do Senhor, ela ecoa dentro de você. Você pode ter o medo que for, o Senhor falou, vai. Você perde o medo na hora. Vai tremendo, mas vai. Você entende? É assim. É dessa maneira. Não tem para onde fugir, né? Do chamado do Senhor. Não tem. Às vezes a pessoa até quer disfarçar. Não, Deus não falou ainda. Quer ficar que nem Gideão pedindo sinal. Mas se o Senhor falou, Ele garante a vitória. Confia no Senhor. Ele vai te ajudar a vencer todos esses obstáculos que tem se colocado. Muito, muito obrigada. A honra foi nossa, Kathleen, ter você aqui nessa tarde com a gente, compartilhando dessas chaves do reino que você viveu, tudo aquilo que você venceu e gerou autoridade na sua vida. Eu creio que vai transformar muitos dos que estão nos ouvindo aqui. E você que está nos assistindo, aceite o processo. Vá para o secreto, para um Senhor. Vá buscar mais da presença de Deus, Ele quer se revelar a você. Não é por acaso que você caiu nesse podcast, não é à toa que alguém te enviou. Esse testemunho foi para você alimentar a sua fé e se levantar, porque o Senhor, como a Kathleen bem disse, tem algo especial com você. Talvez não é o mesmo chamado que o meu e da Kathleen, mas o Senhor tem algo específico com você para sua vida. E venha, porque ainda há tempo. Porque tem muitas almas que estão esperando pelo seu posicionamento. Se você já foi da casa do Senhor e se desviou por qualquer situação,
Lembre-se, o Senhor, Ele não te abandonou. Ainda há tempo de você retornar para os caminhos do Senhor. Ainda há tempo de você viver o sobrenatural. Ah, mas eu já fui tão longe. O nosso Deus, Ele te alcança. O salmista, ele fala que não importa se estiver no lugar mais alto ou mais profundo, o Senhor ali estaria. Ele te alcança. Basta você render o seu coração a Ele e falar, Senhor, eu quero voltar. Eu quero viver o teu propósito. Eu quero aceitar de novo estar na tua presença. E o Senhor é aquele que é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te restaurar na comunhão com o Pai, para que você possa viver o extraordinário de Deus e o seu propósito nessa terra. Ainda há tempo. Aproveite esse convite, essa chamada. Ainda há tempo para estar na presença do Pai. Obrigada mais uma vez, Kathleen, por todo esse derramar na nossa vida, esse transbordo nessa tarde. Que você que nos ouviu, guarde no seu coração todas essas palavras. Lembre-se, você é um escolhido, porque o Senhor tem um plano na sua vida. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.